Fique em pé para que leiamos as Santas Escrituras. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem poderá perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A igreja toda comigo, o versículo de número 12. Então ele se levantou. E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, jamais vimos coisa assim. O nosso coração, Senhor, está perplexo com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua grandeza. Como igreja, nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai, nesse tempo, ó Deus, que chamamos de tempo do Natal. Ó Deus, e pedimos que, no nome de Jesus, essa palavra, ó Deus, que está na sequência das nossas exposições de milagres, venha ao encontro do coração do Teu povo. Ó Deus, aviva a nossa alma. Ó Deus, abençoa a nossa vida. Ó Deus, enche a Tua igreja de paz. Ó Deus, fala poderosamente ao coração do Teu povo. Ó Deus, que cada um encontre aqui, ó Deus, a bênção na presença maravilhosa do Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu és o Filho do homem. Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que vai ter um reino sempre eterno, que vai dominar para sempre. Senhor, nós Te adoramos, nós Te amamos. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Fala o nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Amados amigos e irmãos, no dia em que Jesus nasceu, vocês se lembram que o anjo aparece aos pastores e diz a eles: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E de repente, logo em seguida, miríades de anjos louvam a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Jesus Cristo, queridos, não é um menino qualquer. Ele é o próprio Deus que se fez homem e veio ao nosso encontro para morrer na cruz, em nosso lugar, no Calvário. Os irmãos sabem que naquele dia tão triste em que José pensa haver sido traído por sua noiva, o anjo aparece a ele e diz: não deixe Maria, não temas José, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí ele diz então que deve ser colocado o nome daquele menino de Jesus, Mateus 1:21, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só Deus, amados irmãos, tem o poder de perdoar pecados. Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. Aqui no texto de Marcos nós encontramos o Senhor Jesus no princípio do seu ministério. E depois, amados irmãos, de curar o leproso, de um grande avivamento na porta da casa de Pedro, Jesus sai de Cafarnaum e volta alguns dias depois. Provavelmente Jesus está hospedado na casa de Pedro. E vieram então de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, muitos escribas e fariseus para avaliarem Jesus. E Jesus então começa a pregar, e todas as vezes que Jesus prega, a multidão vem ao encontro do Senhor.
E então, amados amigos e irmãos, imaginem comigo Jesus pregando. E eu não sei o que eu faria se isso acontecesse no meio do meu sermão. De repente, vem uns homens com um amigo paralítico, 4 deles, e chegando na porta da casa, a lotação é imensa, Jesus está pregando, ninguém consegue entrar. As casas judaicas antigas têm uma escada ao lado que leva ao terraço. Então eles sobem a escada e de repente então eles vão no telhado, que era feito de palha, de barro, de algumas coisas mais, e eles abrem exatamente no lugar em que Jesus está pregando. E quando Jesus está pregando, então eles descem o rapaz. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao rapaz: filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas se escandalizaram e diziam em seus próprios corações: que blasfêmia, ninguém pode perdoar pecados senão só que é Deus. Mas Jesus, sendo Deus onisciente, conhece o coração deles e lhes questiona e lhes pergunta, dizendo: que é mais difícil, dizer a um homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? E para que saibais, então, que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder sobre a terra, ele disse ao paralítico: toma o teu leito e anda. E o rapaz se levantou, irmãos, pegou o leito e foi embora para casa. E todos ficaram maravilhados e deram glória a Deus. No texto de Lucas, paralelo a esse, eles dizem: vimos prodígios. Irmãos, essa narrativa maravilhosa, na qual Marcos apresenta Jesus como um servo para os romanos, tem o objetivo de mostrar que aquele não é qualquer servo. Esse texto revela a verdade mais preciosa das Escrituras. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a mensagem da qual você nunca pode se esquecer. E essa é a mensagem que o Senhor manda comunicar ao seu coração nessa noite. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. E o texto nos diz, irmãos, que Jesus Cristo é Deus que se revela. Jesus Cristo é Deus que se revela. Preste atenção comigo. Jesus está ali, entra naquela casa, vem a multidão. A primeira coisa que Jesus faz é o quê? Pregar a palavra. Jesus, irmãos, não só é o sermão. Ele é o sermão, mas ele é o pregador. Ele é a mensagem, mas ele é o mensageiro. Ele é a pregação e o próprio pregador. Ele é o conteúdo e ele é o profeta anunciador. Ele é aquele que veio dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que dará o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o clímax da revelação de Deus. No Antigo Testamento, Deus se revelava ao homem, muitas vezes tomando forma de homem ou tomando forma de coisas e objetos como uma sarça, como Deus toma forma de homem, a gente chamava isso de teofania. Depois Deus fala com o profeta no sonho, quando o profeta tem o êxtase na sugestão interna. Também no Antigo Testamento Deus fala como no Novo, registrando o texto das Escrituras, para que você leia e veja a palavra de Deus. Mas o ponto alto, o clímax, o ápice, o Everest da revelação celestial é Jesus. É Deus se fazendo homem sem deixar de ser Deus. E ali está então, irmãos, o maior dos pregadores, na casa de Pedro, em Cafarnaum, pregando para a multidão, anunciando que o tempo se cumpriu. Deus amou o mundo e mandou o seu Salvador para que os pecadores que nele creem sejam reconciliados com ele. Que bênção maravilhosa, amados irmãos, é entender que Jesus Cristo é Deus que se revela. Irmãos, se Deus se revelou a nós de tal maneira, então a grande bênção do texto é o seguinte, é que nós podemos conhecê-lo. Como nós podemos conhecê-lo hoje, pastor? Ele nos deu meios maravilhosos. Primeiro, esse livro precioso que você tem nas suas mãos hoje. Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como eu posso conhecer Jesus? Por meio da revelação da palavra de Deus. Mas como eu posso conhecer Jesus? Em João 16, 13, o Senhor diz que nos daria um outro Consolador que nos guiaria à verdade. Nós temos, amados irmãos, o grande presente que é o outro Consolador, que substitui o Senhor aqui, que é o Espírito Santo.
Deus nos deu, amados irmãos, o seu maravilhoso Espírito. E quando a palavra é pregada com fidelidade, o Espírito sopra a palavra para trazer vida nos nossos corações. Mas além disso, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus nos dá um outro presente. A Bíblia diz que Deus nos dá pastores e mestres que nos ensinam a palavra. Efésios 4, 11 e 12 diz o seguinte: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus fala conosco, amados irmãos, por meio da pregação da palavra. É por isso que esse momento é tão zelado e tão sério numa igreja reformada como a nossa. João Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. É por isso que para nós a pregação é tão preciosa. É por isso que Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX e pastor da maior igreja evangélica do mundo, quando subia no seu púlpito para pregar, mesmo sendo tão eloquente, tremia de medo, com santo temor e reverência, e em cada um dos 15 degraus ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. É porque Deus é um Deus que se revela a nós na sua palavra. É na palavra que nós conhecemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Oh, meu irmão, se Deus se revela a mim e a você, como nós perderemos o privilégio de conhecer aquele que é a maior autoridade do universo, aquele que domina sobre tudo, aquele que é o Rei da glória, o soberano dos soberanos, o Senhor dos senhores, o todo-poderoso Deus. Busque a face de Deus. Clame a Deus em oração. Diga: Senhor, eu quero conhecer-te mais, porque em Jesus tu te revelas a mim. Oh, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. É Deus que se revela. Jesus Cristo é Deus que perdoa. Jesus Cristo é Deus que perdoa. Olhe comigo na sua Bíblia, meu querido irmão, a partir do versículo de número 3. Versículo de número 3. Eu vou ler o 3, a igreja o 4, e nós todos os 5. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Todos os 5 comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados. Amados amigos e irmãos, se esse paralítico fosse um contemporâneo nosso, o grande pregador Tim Keller disse que ele viraria para o senhor não entendeu nada. Eu não estou aqui atrás de perdão de pecados. Eu estou atrás de ser curado. Mas é impressionante, amados irmãos, que Jesus não está comprometido, antes de todas as coisas, com os nossos desejos. Ele está primeiramente comprometido com as nossas maiores necessidades. Talvez aquele paralítico pense que se ele voltar a caminhar, todos os problemas da sua vida serão solucionados. Se ele voltar a caminhar, a tristeza jamais assolará o seu coração. Só se ele voltar a caminhar, ele vai ser o homem feliz, mais feliz da terra, e nunca mais vai reclamar de nada. Mas nós sabemos que ele não tem razão, porque todos nós caminhamos, e muitas vezes caminhando nós nos deprimimos, muitas vezes caminhando nós nos entristecemos, muitas vezes caminhando nós reclamamos. A nossa maior necessidade não é de vencer enfermidades, a nossa maior necessidade é de perdão de pecados. E o texto é maravilhoso, irmãos. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse pregando aqui, de repente o telhado se abrisse e descesse um homem. Certamente eu ia parar e ficar perplexo. E outra coisa, eu não tenho o poder de perdoar pecados. Mas a Bíblia diz que a fé daqueles amigos é tal na pessoa maravilhosa de Jesus. Eles creem mesmo que Jesus é o enviado de Deus e tem poder. E a fé deles os leva a transpor a normalidade.
A normalidade seria pedir dá licença, deixa eu chegar em Jesus, mas aqueles homens saem do uso comum, sobem no telhado, abrem e desce o amigo, e diz o texto que Jesus, vendo-lhes a fé, lhe disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Oh, irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus, mais do que preocupado com os nossos próprios desejos, Ele está envolvido sim em suprir as nossas necessidades mais intrínsecas. E a maior necessidade, amados irmãos, do homem não é de cura. A maior necessidade do homem é de perdão de pecados. Semana passada nós estudamos sobre os 10 leprosos. Jesus mandou os 10 mostrarem-se aos sacerdotes, mas no meio do caminho só um se viu curado e voltou para falar com o sumo sacerdote, que é Jesus, e se jogou aos pés do Senhor e veio dando louvores a Deus publicamente e agradeceu com todo o seu coração, amados irmãos. E Jesus pergunta: não foram 10 os que foram curados? Os outros 9 judeus, somente esse estrangeiro, só o samaritano voltou. Levanta-te, vai, filho, a tua fé te salvou. Amados amigos e irmãos, a maior necessidade que o homem tem é de paz com Deus, é de reconciliação com Deus, é de perdão de pecados. E a Bíblia é tão maravilhosa que diz que Deus nos ama tanto que resolve fazer esse homem e ir à cruz. E Jesus então recebe a ira do Pai que eu merecia, que você merecia, para pagar os pecados do seu povo. Que Salvador maravilhoso! Nunca ninguém nos amou como Ele. Irmãos, a nossa maior necessidade é de perdão de pecados. E nós precisamos muito tomar cuidado, amados irmãos, porque muitas vezes no decorrer da vida cristã, nós nos revestimos de muita justiça própria. E de repente você vê o seu irmão tropeçando, ou você vê o conselho à frente da igreja narrando uma disciplina, e você diz: como é que essa pessoa faz isso? Cuidado, irmão. A Bíblia diz que quem julga estar em pé, veja para que não caia. E a Bíblia diz que as nossas melhores obras para Deus não passam de trapos de imundícia. Não se fie da sua justiça própria, porque quem confia na sua própria justiça vai ser lançado no inferno. E além disso vai ser envergonhado diante dos homens. Porque não há pecador melhor do que outro. Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos declara justo no tribunal e bate o martelo quando cremos, dizendo: eu te declaro justo, é o próprio Deus. Quando nós cremos em seu Filho Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a grande bênção que nós aprendemos, que Jesus Cristo é Deus que perdoa pecados. Filho, olha o amor do Senhor. Filho, os teus pecados, Ele fala com amor, estão perdoados. Que bênção maravilhosa. Irmãos, nós só estamos aqui porque um dia nós ouvimos: filho, você tem muitos pecados, mas eu quero lhe dizer que eles todos estão perdoados. Como não se lembrar, irmãos, daquele dia em que Jesus volta de madrugadinha para Jerusalém, como de costume, no pórtico de Salomão começa a pregar. E de repente, então, amados irmãos, os fariseus estão armando todas as ciladas possíveis para pegarem o Senhor. E naquela noite, eu não sei se eles armaram a cena, mas a Bíblia diz que uma mulher foi pega em flagrante adultério, e é impressionante que não levaram o homem, levaram só a mulher. E aí então, amados irmãos, a Bíblia nos conta a história, que chega aquela mulher ali envergonhada, e eles não estão nem aí, nem preocupados com a mulher, eles não querem matá-la, eles querem é pegar Jesus. E eles dizem: Senhor Jesus, Moisés mandou apedrejar na lei. Já não era prática mais apedrejar naqueles dias, mas eles queriam dizer que Jesus contradiz a lei. Tu, pois, que dizes? Se Jesus, amados irmãos, não manda apedrejar, ele é contra a lei, contra a palavra de Deus. Mas se ele manda apedrejar, ele não é o Senhor misericordioso que diz ser. E o texto diz que ele, então, se assenta no chão e começa a escrever. Muitos comentaristas conjecturam acerca do que ele está escrevendo. Nós não sabemos bem, mas os fariseus insistem: e tu, Senhor, que dizes? Moisés mandou matar. Jesus, então, se levanta e olha para eles, irmãos, de uma maneira singular e única. Aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E volta à sua função de escrever no chão. E a Bíblia diz, amados irmãos, que
desde o mais velho até o mais novo, acusados pela consciência, eles se retiram. Então, depois que todos se retiram, eu imagino que aquela mulher antes tremia de medo ali, pensava que a sua vida acabou, e perplexa ela vê os seus acusadores se retirando, e uma nova possibilidade surgindo diante de si, e de repente então levanta aquele que é único, é perfeito, que tem autoridade para apedrejá-la, e ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou. E ela: não, Senhor. E ele olha nos olhos dela e diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoa pecados, irmão. Eu quero lhe dizer que se você tem vivido uma vida de pecado, o Senhor Jesus morreu na cruz por você. E hoje Ele te chama a uma vida de confissão, a uma vida de arrependimento, a entrega total da sua alma. Entenda que o pecado, além de ofender a Deus, é destruição para a tua vida. E Ele diz hoje para você: vá e não peques mais. O que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor? O que tem te afastado de Deus? Qual é o pecado que assola a sua vida? Hoje o Senhor diz: se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar você de toda injustiça. Jesus Cristo é Deus. E Ele veio para nos limpar de todos os nossos pecados. Que Jesus perdoe os seus pecados. Amém, meu irmão? Que você ouça hoje na alma dizer: filho, eu te declaro justo. Você está livre. Fica livre em nome do meu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor perdoe os seus pecados nessa noite. Jesus Cristo é Deus. É Deus perdoador. Jesus Cristo é Deus. É Deus que se revela, é Deus que perdoa. Jesus Cristo é Deus onisciente. Olhemos para o nosso texto, versículo de número 5 até o versículo de número 9. Versículo de número 5, não, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Diz assim o texto, 6 a 9. Eu vou ler o 6 e o 7, a igreja, o 8 e o 9. Mas alguns dos escribas assentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Vocês, irmãos. Jesus Cristo é Deus. É Deus que se revela, é Deus perdoador, é Deus onisciente. Os fariseus, amados irmãos, estão ali não para crer em Jesus. E é impressionante que você vê o povo, o vulgo, a comunidade, as pessoas simples crendo em Jesus, por isso levam o paralítico e têm fé. Mas ali estão os religiosos que deveriam saber, reconhecer quem é o Messias. E diante do Messias, quando Jesus perdoa pecados, porque tem autoridade para fazê-lo, eles se escandalizam. Mas é impressionante que eles não falam um com o outro, eles dizem no coração: como ele pode dizer isso? Aqui está a prova de que ele é um falso profeta, está blasfemando, só um pode perdoar pecados, é Deus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus é maravilhoso, irmãos. Diz o texto no versículo 8, Jesus percebendo logo por seu espírito. Jesus é Deus onisciente. Jesus sabe o que vai na mente e no coração de cada um deles. Jesus, amados irmãos, conheceu o que ia no espírito daqueles homens e ele responde então ao arrazoado. A palavra, amados irmãos, arrazoado aqui é a palavra de onde vem a nossa palavra dialética no grego. Eles estavam dialogando consigo mesmos, confabulando consigo mesmos, dizendo: achamos a prova de que ele não é o Filho de Deus. Mas Jesus, amados irmãos, diz o nosso texto, ele diz: por que vocês estão arrazoando em vosso coração? Por que vocês estão nesse debate interior? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Irmãos, isso é maravilhoso. Aparentemente a resposta para nós é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, não é verdade?
E a tendência natural, a sequência do texto para nós é pensar, dizer, não, é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Jesus vai mandá-lo levantar. Mas, irmãos, nós temos que entender é o seguinte, e essa interpretação, eu li vários comentaristas essa semana sobre esse texto. Eu achei muito interessante o comentário Anchor Bible em inglês, Dr. Tim Keller também, comentando esse texto, diz de uma maneira muito preciosa, que é muito mais difícil dizer, perdoados estão os teus pecados, do que levanta-te e anda. Sabe por quê? Porque somente Deus pode dizer, perdoados estão os teus pecados. O que o texto está dizendo é o seguinte, que Jesus não é qualquer milagreiro. Se Jesus fosse só um milagreiro, ele diria, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas, amados irmãos, Jesus é Salvador. O que é mais fácil dizer? Aparentemente é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Mas só quem pode perdoar pecados é Deus, os fariseus estão certos. E para que ele perdoe pecados, amados amigos e irmãos, ele tem que dar a sua vida na cruz. Aqui, amados irmãos, no começo do Evangelho, Jesus já começa a descortinar diante dos nossos olhos a razão pela qual ele veio ao mundo. E ele veio ao mundo, amados irmãos, para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Quem faz milagres pode dizer, levanta-te e anda. Mas só quem deu a vida na cruz pelo pecador pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. E Ele sabe, amados irmãos, tudo que vai no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma, da nossa luta, da nossa dor. Um texto que eu meditei essa semana também, que eu acho muito interessante. Vocês lembram que o povo de Israel está sofrendo. Depois que José morre, levantam-se faraós que não conhecem a história de José. Então os filhos de Israel se tornam cativos do faraó. E faraó está matando judeus, está sacrificando judeus para construir suas pirâmides. E lá estão as belas pirâmides de Ramsés, de Tutancamon, amados irmãos, tudo construído a custo do sangue do povo de Deus. E de repente, então, eles estão oprimindo o povo. E lá está Moisés, que na juventude achava que seria o libertador de Israel. E então, amados irmãos, ele tenta libertar o povo rejeita, ele mata um egípcio, ele foge. Com 40 anos de idade, tendo a melhor formação do mundo, grande general egípcio é Moisés. Mas é rejeitado pelo povo e vai para o deserto, e no ostracismo, na solidão, no frio da noite, no calor do dia, amados irmãos, sendo marcado pela dor do deserto. Moisés é forjado ali como um pastor de ovelhas, como um servo. Depois de 40 anos, Deus aparece ali para ele na sarça. Ele já nem acredita mais, ele é um homem cheio de dúvida, é um homem que se frustrou no seu grande projeto. Agora o seu único sonho é curtir uma aposentadoria no deserto, cuidando das suas poucas ovelhas. Mas Deus olha para ele e diz, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu vi que os egípcios os estão oprimindo. Eu vi a sua angústia. Estou vendo que os seus exatores estão fazendo contra eles. E o seu clamor chegou até mim. Vem, pois, e tira o povo de Israel do Egito. Deus é o Deus que conhece as tuas lutas. Deus é o Deus que conhece as tuas dores. Deus é o Deus, meu irmão, que conhece as tuas angústias. Deus é o Deus que não se esqueceu de você. Deus não desiste de você. Talvez, amado irmão, você tenha enfrentado grandes lutas na sua vida e você me diga, Deus já não me ama mais. Será que Deus se preocupa comigo? Eu gostaria de lhe dizer que o seu Deus é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele domina sobre tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, nada lhe foge ao controle, tudo que acontece na sua vida é para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer para você, ainda que você tenha enfrentado uma tragédia terrível, eu gostaria de que você percebesse, ao descortinar os fatos da sua vida, e que no momento em que você olha as cenas da sua existência, ao olhar para trás você vai entender que o que aconteceu com você é a melhor coisa que poderia acontecer, porque Deus é totalmente sábio. E tudo que tem acontecido com você tem levado você aos pés da cruz. Tem feito de você uma pessoa que depende de Deus, que crê em Jesus, que não se jacta de si mesmo, mas que humilhado está na presença do Senhor.
E agora então, depois de lutas, de provações, de dores e angústias, você já não pensando da forma do mundo, mas transformado pela renovação da sua mente, você pode dizer comigo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo o que aconteceu com você, amado irmão, é a melhor coisa que poderia acontecer. Essa semana eu compartilhava com alguém que passou por uma perda grande por lutas, que lá em Santiago a gente perdeu um bebê. E foi um ano muito difícil, já contei essa provação para vocês. Depois de 5 anos de só bênçãos e sucessos ministeriais, parece que o inimigo resolveu atacar em todas as áreas. Na equipe dos pastores brasileiros, na liderança da igreja que eu trabalhava, e Deus, na sua soberania, permitiu que nosso bebê fosse levado à glória. E eu, naquela época, achei que se isso acontecesse comigo, eu não sofreria tanto. Mas eu entrei numa depressão, e eu chorava muito, e eu não entendia por quê. E Deus também esvaziando o senso de justiça própria, porque não é porque eu sirvo que Ele não precisa, que Ele está impedido de permitir-me passar por provações. E eu chorava muito, e eu não entendia por quê. Mas, amados irmãos, o consolo de Deus foi vital naquela época. E depois, amados irmãos, Deus nos trouxe para essa igreja. E quantos pais já perderam seus bebês aqui? Não é verdade? E aí Deus lembrou ao meu coração, 2 Coríntios 1, 3 e 4, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar a outros com a mesma consolação com que nós recebemos de Deus. Na hora em que nós perdemos nosso filho, eu não entendi, no meio da gravidez. Mas depois eu vi que Deus tinha um propósito, que eu fosse consolado por Ele, para ser instrumento, para consolar a outros. Deus sabe de tudo, irmão. Você viu o Estênio cantando 2 vezes aqui esse ano, e quão linda é aquela música dele que fala de Deus, tapeceiro, grande artista, sabe o fim desde o começo. Quando você olha a tapeçaria por trás, ela é feia, ela é esquisita, ela é estranha, mas de repente quando você olha a obra pronta, feita do lado da frente, de repente então você fica perplexo e vê a mão do grande artista. Eu quero dizer que o tapeceiro da sua vida é Deus, o tapeceiro da sua vida é Jesus, e talvez a costura está feia, mas preste atenção, você está olhando do lado do avesso. Quando você olhar pelo lado certo, você vai ver que a sua vida é uma obra de arte. E não poderia acontecer com você nada melhor do que tem acontecido. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é Deus. E Ele conhece todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E Ele domina a minha vida. Que bênção maravilhosa, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter paz e tranquilidade na nossa caminhada, porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Nós servimos ao Senhor, que sabe de todas as coisas e faz tudo como lhe agrada. Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus onipotente. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo é Deus. Amados irmãos, é Deus poderoso. Jesus Cristo é Deus poderoso. Olhe comigo, amados irmãos, o texto tão lindo no qual estamos meditando nessa noite, tão edificante para a nossa alma e para o nosso coração. Versículo de número 9, diz assim, amados irmãos, eu leio 9, a igreja o 10 e nós todos o 11. Diz assim o texto: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Vocês o 10, irmãos. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo de número 12. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Até aí. Amados amigos e irmãos, Jesus Cristo é Deus poderoso. Jesus Cristo pode trazer vida aos mortos. Jesus Cristo pode dar vista aos cegos. Jesus Cristo abre os ouvidos dos surdos. Jesus Cristo levanta os paralíticos.
para que saibamos que ele é o Filho do homem. Irmão, preste essa atenção, essa expressão é muito importante. Filho do homem, amados irmãos, é aquele que viria com majestade e estaria num reino que reinaria sobre todos os reinos. Amados irmãos, Deus mostra profecias a Daniel, no qual apresenta os reinos que viriam: o reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Grécia, o Império Romano, dizendo que todos iam cair, e na época desse último império, iria se levantar um reino que reinaria para todo sempre, cujo imperador seria o Filho do homem. Esse termo Filho do homem, amados irmãos, tem o mesmo poder de Filho de Deus. Filho do homem é o Messias. Então Jesus se revela explicitamente, Jesus se desnuda, amados irmãos, de maneira aberta e rasgada diante dele, dizendo: para que saibais que o Filho do homem, ou seja, eu sou o Filho de Deus, tem poder para perdoar pecados, tem autoridade. Disse para o homem: toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem toma o leito e vai levando para a sua casa, andando de volta para o seu lar. Que bênção maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo é Deus poderoso. Eu quero lhe dizer, irmão, que não há impossíveis para o Senhor. Não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Não há pecador tão perdido que Jesus não possa salvá-lo. Não há, amado irmão, pessoa tão deprimida que Jesus não possa restaurá-la. Não há enfermo, amados irmãos, tão perdido, inveterável, que Jesus não possa curá-lo. Jesus é Deus todo-poderoso. E Ele pode realizar tudo aquilo que Ele quiser. Ele tem poder. Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a criação, Ele domina sobre tudo. Jesus Cristo é Deus poderoso. Os impossíveis dos homens são possíveis para Ele. Ele pode restaurar todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, domingo passado eu tive a alegria de pregar de manhã sobre o tema aqui: o que acontece quando. E nós vimos que Jesus despede a multidão, depois de fazer a multiplicação dos pães, bota os discípulos no barco e os manda atravessar e sobe para o monte para orar. Ora, do fim da tarde até as 3 da manhã, Jesus é um homem de oração. E como é Deus, depois vai se encontrar com eles no meio de uma tempestade terrível, andando por sobre as águas. Eles são homens do mar, e os judeus antigos acreditam, por causa de sua superstição, que o mar era a morada dos demônios. E eles são homens do mar e as ondas estão muito fortes e a esperança já está acabando. E de repente vem Jesus por volta de 3:30 da manhã, 4 horas, caminhando por sobre as águas. Os apóstolos mesmo andando com Jesus revelam ali a superstição que ainda há no coração. Eles gritam: fantasma! Eles acreditam que é um demônio. E Jesus grita: sou eu, não tem mais. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem! E Pedro, amados irmãos, pisa e caminha sobre as águas. Que milagre bonito, amado irmão. Jesus é o Senhor das águas, da tempestade, do vento do mar. Ele caminha sobre as águas e quando nós olhamos para Ele, nós vamos caminhar sobre as águas turbulentas, nas tempestades que nos assolam. Nós vamos permanecer firmes, ainda que Ele não responda às orações do jeito que esperamos, ainda que um câncer visite a nossa família, ainda que uma dor terrível assole a nossa alma, ainda, amados irmãos, que nós nos frustremos e sonhos que tínhamos não se realizem. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e cremos nele, nós avançaremos caminhando sobre as águas no meio da tempestade. Mas o grande problema nosso é que a gente tira os olhos do Senhor. E Pedro então olha para o vento, olha para as ondas. Imagina, ele está caminhando e de repente ele vai sobre as águas, mas ele olha para a onda grande que vem do lado, ele ouve o barulho do vento gigantesco, irmãos, e ele tira o olho do Senhor e afunda. Quando a gente tira o olho do Senhor, a gente afunda. Mas que bom que o Senhor ouve o nosso clamor. E Pedro grita: Senhor, socorre-me, salva-me, estou perecendo. E Jesus o toma pela mão e o levanta e diz: por que você teve medo, homem de pequena fé? Ah, amados irmãos, o que acontece quando nós clamamos é que o Senhor nos salva e ainda repreende a incredulidade do nosso coração. E aí Jesus então vai caminhando com ele, entra no barco e todo mundo diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Não há impossíveis para o Senhor. Irmãos, eu quero lhes dizer que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor é poderoso. Esses dias eu estava meditando, irmão, sobre o avivamento que Deus deu a nosso querido irmão Ronaldo Lidório, que já pregou aqui 2 vezes, lá em Gana. Ronaldo entra, amados irmãos, numa aldeia
onde as pessoas nunca tinham visto um homem de pele branca. Ronaldo enfrenta pessoas com possessões demoníacas, e ali está o grande feiticeiro da tribo, chamado Mebá. Ele sacrificou o seu netinho a um demônio que eles chamavam lá de Grumadi, porque o diabo exigia mais de 200 animais por ano, e eles tinham vacas gordas, mas ficavam morrendo de fome, porque as vacas eram para o diabo. E, amados irmãos, era impossível acontecer qualquer coisa no meio daquele povo. Mas Ronaldo entra ali, começa a explicar o evangelho para um, para outro, debaixo de uma árvore. E Mebá ouvindo de longe, ouvindo dentro da tenda, ouvindo. E um dia Mebá entende que Jesus é o Senhor. E aquele homem que sacrificou o seu netinho para demônios, crê em Jesus. E quando crê em Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele. E ele fica 2 dias inteiros pulando ao redor da aldeia, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos libertou dos demônios, Ele nos libertou dos pecados, Ele nos libertou de Grumadi. Jesus Cristo é o Senhor. E depois daqueles 2 dias de festa, centenas se convertem na aldeia. Mas Mebá pergunta para Ronaldo: por que vocês não vieram antes? Se nós tivéssemos chegado antes, o netinho não teria sido sacrificado. Mas Deus tem o controle de tudo, irmão. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem todo o poder. Se você, irmão, está enfrentando uma grande angústia hoje, clame ao Senhor. O Senhor tem poder de tirar você do desânimo. O Senhor tem poder, se Ele quiser, de trazer cura para a enfermidade lá na sua casa. O Senhor tem poder de sustentar você ainda no dia da crise financeira, no dia da dor. O Senhor tem poder de te surpreender de maneira maravilhosa. O Senhor tem poder de restaurar os seus relacionamentos. Creia no Senhor! Clame hoje: Jesus, socorre-me! Salva-me! E você vai ver que Ele tem poder para perdoar pecados, para salvar pecadores, para restaurar vidas. Ele vai dizer: paralítico, levanta-te e anda. Que o Senhor te faça andar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Andar sobre as águas, para a glória e honra do nome de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Deus poderoso. Jesus Cristo é Deus. Como vimos, Deus que se revela. Jesus Cristo é Deus, Deus perdoador. Jesus Cristo é Deus onisciente. Jesus Cristo é Deus poderoso. Jesus Cristo é Deus. É Deus que nos surpreende. Versículo de número 12, eu lerei uma vez, vocês a segunda. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vocês, amados irmãos. Jamais vimos coisa assim. Os próprios fariseus que estão duvidando de Jesus ficam perplexos diante do que acontece. E o texto nos mostra que Jesus Cristo é Deus que nos surpreende. É Deus que acalma tempestades, é Deus que ressuscita mortos, é Deus que transforma vidas, é Deus que realiza grandes coisas. Jesus Cristo é Deus, irmão. Quem anda com Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte: vai ser visitado pela surpresa, vai ser visitado pela perplexidade. Lembrem-se comigo, os discípulos pensam que Jesus vai para Jerusalém, vai depor os romanos e tudo vai ser transformado. E de repente, então, amados irmãos, Jesus morre e eles se afastam perplexos. Mas quando eles pensam que tudo acabou, Pedro acha que já tem que voltar à sua profissão. Jesus aparece ali, então, irmãos, no mar da Galileia. Depois de Pedro fracassar no pastorado, fracassar na pescaria, Jesus diz: joga a rede à direita do barco, e tiram 153 grandes peixes. E Pedro, que se achava perdido, foi restaurado na comunhão com o Senhor, no amor e no ministério. Amados irmãos, quando ninguém pensava que ele ressuscitaria, ele venceu a morte. Quando os discípulos estão fechados, amedrontados, enclausurados, fechados em si mesmos, sem saber o que fazer, orando, esperando a promessa do alto, cai o Espírito Santo sobre eles. E eles, amados irmãos, revolucionam o mundo. E até hoje milhares têm crido em Jesus, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Irmãos, sempre é assim. Quem anda com Jesus vai ser visitado pela perplexidade.
Amados irmãos, uma das primeiras a ser visitada pela perplexidade foi Maria. Quando Gabriel aparece para ela e diz: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Ela não entende nada. E aí, então, Gabriel diz a ela: Maria, não temas. Lucas 1, 30 a 35 diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ela, perplexa, amados irmãos, responde da seguinte maneira: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ora, amados irmãos, homem só vem ao mundo através do relacionamento de amor de um homem com a mulher. Mas Jesus Cristo não é qualquer homem, Ele é Deus. E Gabriel responde a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Maria diz: eis-me aqui, faça-se com a sua serva como queres. Mas, irmão, a própria Maria foi a primeira a ficar surpreendida. Hoje, quando você fala de ressurreição, muitas pessoas no mundo, ressurreição, mas eu quero lhe dizer, os primeiros duvidarem da ressurreição foram os apóstolos de Jesus. Uma pessoa que duvida da ressurreição com sinceridade é um bom candidato a crer. Porque se ele conhece o Senhor, ele vai ser de fato uma grande bênção nas mãos de Jesus. Então, irmão, quem anda com o Senhor, irmão, vai ser surpreendido a cada dia. Eu quero dizer para você que eu não cesso de ficar perplexo cada dia na minha vida. Muitas vezes, amados irmãos, a gente vê lutas, vê tragédias, vê situações na igreja que você pensa: agora acabou, agora não tem solução, agora parece que tudo vai afundar, e de repente o Senhor entra e acalma a tempestade e restaura aquilo que parecia não ter restauração. Jesus é especialista em nos surpreender. Irmão, eu quero dizer o seguinte: quem tem comunhão com Jesus nunca anda entediado. Quem anda com Jesus, irmão, vive a vida a 680 por hora, com grande emoção e intensidade. Porque você vai ver que quando a gente anda com Jesus, a gente fica maravilhado. E a gente diz: vimos grandes coisas. Esse é o Filho de Deus. Se você precisa, irmão, de uma grande intervenção de Deus na sua vida hoje, se você acha que é impossível, eu quero lhe dizer que o impossível dos homens é possível para Deus. Que o Senhor te surpreenda no dia de hoje, que você glorifique ao Senhor ao ver grandes coisas que Ele pode realizar em sua vida. Irmãos, eu tenho pedido a Deus todos os dias da minha vida: Senhor, me surpreenda, realiza grandes coisas. Eu tenho tido a alegria de ser surpreendido no meio de vocês, de ver o que Jesus está fazendo na vida de vocês, de ver Deus santificar pessoas aqui, Deus restaurar famílias nesse lugar, Deus chamar pessoas para a obra, Deus salvar vidas aqui, Deus libertar pessoas das garras do diabo. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, irmão. Nós deveríamos glorificá-lo por causa das grandes bênçãos que Ele tem nos dado nesse lugar. Oh, que bênçãos maravilhosas. Que o Senhor te visite com surpresa, amém? Que nesse fim de ano o Senhor te visite com a surpresa da graça. Que haja salvação na sua casa. Que o Senhor te dê a bênção de ganhar almas nesse fim de ano. Que o Senhor te dê a bênção de ver a resposta do que você tem plantado na vida dos seus filhos. Que o Senhor te dê a bênção de ver a restauração do seu cônjuge. Você tem orado por uma consagração, por salvação, por um novo momento. Que o Senhor te surpreenda em nome de Jesus. Para que você diga: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é todo-poderoso. Irmão, Jesus Cristo é Deus. Então, se Ele é Deus, busque, creia, clame, ore, se entregue. Diga: Senhor, eu quero te conhecer mais. Jesus Cristo é Deus, só Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Entregue-se totalmente ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero viver para ti. Tu és o Filho de Deus. Que privilégio é ser salvo pelo Senhor, amar o Senhor, conhecer o Senhor, viver para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus seja o Senhor do seu coração todos os dias da sua existência, desde agora e para sempre. Amém. Fique em pé. Nós vamos avançar, crendo nesse Senhor maravilhoso.